Todos estão bem alimentados em todos os sentidos, amém? Amém. No físico, na alma, no louvor. Glórias a Deus. Eu considero que é um privilégio ter um final de semana como este, em que você e eu podemos sair das nossas muitas responsabilidades, apesar de que nós as trazemos na mente, nas preocupações, mas é um privilégio estarmos juntos. Recebemos a ministração do Ministério de Louvor na nossa igreja e temos a comunhão. Agora à noite, quem vai pregar sempre está preocupado com a mensagem, quem vem à frente. E eu olhei com a minha esposa e vimos que estava todo mundo numa abençoada comunhão de conversa. E foi uma cena muito linda, né? O culto até nem começou no horário combinado previamente, mas imaginem que, para eu que estava pensando no horário, de repente vi todas as mesas, todos os irmãos conversando em comunhão. Eu não sei qual a última vez que você teve um bom tempo assim para conversar com a irmã, com o irmão e colocar a conversa em dia. Mas eu quero compartilhar hoje que está em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 1 de Gálatas capítulo 6. Quero pedir a sua paciência para lermos os 18 versículos de Gálatas capítulo 6. O versículo 1 ao 18. Gálatas 6, de 1 a 18 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, o seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, no trabalho do outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, esse silêncio na nossa comunhão nesta hora, pedimos a Deus que nesses próximos minutos, ó Pai, pela Tua palavra, pelo texto lido, pela meditação que o Senhor, ó Deus, dará a cada um de nós. Pai, como eu gosto de pensar, a palavra falada será a mesma, mas a palavra que o Espírito Santo falará em cada um de nós será diferente, porque ela será personalizada a cada um de nós.
E eu te louvo por isso, Pai. Eu te adoro por esse motivo. Eu te adoro porque o teu propósito é imutável. Eu te adoro pelo teu amor para com cada um de nós, ó Pai. E porque o Senhor está trabalhando em cada um de nós para vivermos o plano do Senhor, para termos um coração segundo a vontade do Senhor, para termos uma vida segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa própria vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em 2007 aconteceu um acidente na linha 4 do metrô de São Paulo. Naquele acidente, 7 pessoas, naquela tragédia, 7 pessoas perderam a vida. Mas a 7ª vítima chamou muito a minha atenção, porque acompanhando os jornais, enquanto se encontravam os primeiros que foram soterrados ali, havia um homem que não voltou para casa. E sua esposa perguntou para os filhos: olha, o pai não voltou para casa. O que será que aconteceu? E liga para ele, para o celular dele, mas ligava, caía na caixa postal, não atendia. Passa até que chega 9 horas da noite, temos que fazer alguma coisa. Seu pai não voltou para casa, vamos procurar ele. E a procura sabe onde é, pelos hospitais. Até que por fim, amanheceu, e ele era uma das vítimas da linha 4 do metrô. Até aí, dor, choro. Um homem com menos de 70 anos de idade. Eu estou evitando dizer o nome, claro, por respeito. Mas, quando a polícia foi entregar seus objetos, sua calça, sua cinta, sua carteira, seu celular, sua camisa, disse: mas olha, algo que nós não podemos entregar. Disse: como assim? É que no momento em que ele foi tragado naquele buraco enorme, gigante, foram encontrados no seu bolso 13 papelotes de cocaína. E a família não se conformava, a família não acreditava. Se não foi meu marido, esse não é o nosso pai, é a polícia que fez isso. Ouvimos contar que às vezes a polícia joga droga dentro do carro ou em algum lugar para condenar a pessoa. Mas aí disseram: olha, seguimos todas as ligações do seu celular. Fomos aos lugares para onde o seu celular ligava. E, infelizmente, na verdade, ele lidava com drogas. E encontraram 13 papelotes de cocaína no seu bolso. Quando li essa notícia, eu me perguntei: Senhor, se nós não voltássemos para casa hoje, o que é que encontraríamos na nossa casa? Se nós partíssemos agora, o que é que encontrariam nas bolsas das mulheres? O que é que encontrariam nas carteiras? O que é que encontrariam nas gavetas? Se você não voltasse para casa, o que é que encontrariam aqueles que fossem arrumar sua casa, sua mudança, suas coisas? Com base nisto, e até impactado por isso, aconteceu em 2007, começo de 2007, eu olhei para esse texto de Gálatas capítulo 6, porque Paulo usa algumas vezes a palavra, pelo menos 3, dizendo que nós devemos levar. E a pergunta que eu quero na meditação nessa noite, que você pense comigo, é esta: o que é que nessa caminhada você está levando com você? Que encontraria nos bolsos, ou na carteira, ou na bolsa, ou nas gavetas, mas na verdade o que é que Deus encontraria no nosso coração nessa noite? O que é que Deus encontraria no nosso interior? O apóstolo Paulo, nesse texto em Gálatas capítulo 6, fala de algumas coisas que eu entendo e quero compartilhar com os irmãos, que nós devemos levar na nossa caminhada. E felizmente nós temos tempo nos cultos, na igreja, de corrigir a nossa caminhada. Na hora do jantar eu compartilhava, dizendo que eu agradeci muito a Deus. Meu papai faleceu em 2007, com 80 anos de idade, e eu via na igreja o pastor beijando os seus filhos, já moços, e meu pai, o nordestino, não nos beijava. Eu já com 20 anos de idade,
21, fazendo seminário, com vontade de ser beijado pelo pai. Até que por fim um dia criei coragem e disse, vou beijar meu pai hoje. E agradeço a Deus, porque depois ainda vivemos muitos anos juntos, pude beijar meu pai muitas vezes, pude ser beijado por ele muitas vezes. Houve um tempo que pudemos andar juntos. Mas esse texto do apóstolo Paulo, dentro da igreja nós temos essa chance de corrigir, de acertar a nossa rota, de afinar a nossa caminhada. Mas logo no versículo 1, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Primeira coisa que eu quero meditar e compartilhar com os irmãos, que nós devemos levar na nossa caminhada, é levar um espírito de brandura, porque às vezes o que nós temos é um espírito de fervura. E nós podemos dar muitas desculpas, é o meu temperamento. Sou filho de pernambucano. Então, mas nas situações, às vezes, quando chegamos, quando você chega, ou quando eu chego, na verdade nós não estamos indo com o espírito de brandura, de mansidão, de calma, nós estamos indo com o espírito de fervura. E o apóstolo Paulo diz, vá com o espírito de brandura. Talvez você diga, mas é de novo. Mesma pessoa, de novo. A mesma história, de novo. Paulo diz, vá com o espírito de brandura. Vá com o espírito de brandura. Só existe um que é juiz, e não é você. É o Senhor Jesus Cristo. Vá com o espírito de brandura. Nessa caminhada, gosto de história principalmente de vovó e criança. Porque os outros ainda estão muito aflitos na vida. Jovem, com muitas ilusões dentro do meio dos sonhos. Adultos, muita conta para pagar. Então só para as crianças e para os avós ter boas histórias, melhores histórias. Mas um jovem, voltando para casa, encontrou seu vovô à beira de um riacho raso, que ficava próximo às casas onde eles moravam, e ele viu que o vovô abaixava, tirava a mão rápido, abaixava de novo, tirava a mão rápido, e ele chegou perto. Na verdade, o seu vovô estava tentando tirar da água um escorpião. Ele disse, vô, que é isso, vô? O senhor pode ser picado por esse escorpião? O senhor está tentando ajudá-lo? Isso, o vô encontrou uma folha de uma das árvores ali, aproximou do escorpião, o escorpião agarrou, ele puxou, jogou a folha. Ele disse, meu querido neto, eu sei que a natureza do escorpião é picar e envenenar, mas a minha natureza é ajudar, e eu não vou mudar a minha natureza. Mesmo que eu seja picado algumas vezes na vida, a minha natureza, que Cristo nos concede, não é de envenenar, é de ajudar. Paulo diz, vamos levar espírito de brandura. Nesses 2 dias, nessas 2 noites em que nós estamos aqui, podemos olhar nossa alma, nosso interior, nosso espírito e pedir que Deus nos ajude a cada um de nós a enxergar com que espírito eu tenho cuidado dentro de casa, com brandura ou fervura. Com que espírito eu tenho ido para o trabalho, com brandura ou fervura. Com que espírito eu chego para ajudar a igreja, com brandura ou com fervura. Qual tem sido o espírito que tem dominado dentro de mim? Mas Paulo diz mais algumas coisas. Ele diz que além de tratarmos as circunstâncias com um espírito de brandura, diz ele no versículo 2 de Gálatas capítulo 6, ele diz, levai as cargas uns dos outros. Eu fui criado numa igreja em que os irmãos ajudavam a carregar as crianças. Hoje todo mundo tem carro, graças a Deus por isso. Não estou reclamando não, com ar-condicionado melhor ainda. Com câmbio automático melhor ainda. E se tiver motorista, então é maravilha. Mas eu me lembro e tenho saudade daquela época
em que os irmãos da igreja tinham que ajudar os que tinham nenê para poder chegar à igreja. Como era gostoso, as crianças gostavam do colo dos crentes, porque eram carregadas pelo que ia mudando, no caminho ia revezando. Me lembro que para chegar na minha casa, a nossa casa, a igreja estava aqui, tinha que descer, subir de novo, uma longa subida. E o meu irmão era o menor, eu já tinha 8, eu tinha que ir a pé o tempo todo. Mas meu irmão tinha 4, 5, ele pegava o colo, eu ficava com uma inveja enorme dele. E eu me lembro que o irmão Benedito levava meu irmão, eu me lembro que o irmão Manuel levava meu irmão, eu me lembro que meu pai também levava meu irmão, e todo mundo levava meu irmão, e eu tinha que andar a pé o tempo todo, porque já era maior. Mas às vezes eu fico olhando para a igreja e pedindo: Deus, nos ajude a levar as cargas uns dos outros. Nos ajude a dividir as cargas dos irmãos. Ó Deus, que o nosso olhar uns para com os outros seja: Senhor, será que esse irmão precisa que eu ajude a levar a sua carga um pouquinho nesse mês, ou no próximo mês, ou nesse ano? Senhor, qual é a carga, qual é o peso, qual é o fardo que esse irmão, que essa irmã está levando e tem que levar na sua vida, mas que eu posso de vez em quando ajudar? Eu tive uma boa ilustração nesse sentido, porque na minha infância meus pais iam à feira, e no começo não tinha aquele carrinho chique, lembra do carrinho de feira? Eu sei que hoje em dia são raros os carrinhos de feira. Na verdade eram sacolas de lonas, amarelas, verdes, que os pais levavam. E eu me lembro que eu tentava ajudar o meu pai a carregar, eu mais atrapalhava do que ajudava. Porque a criança não tem força e no fim tem que levar aquela sacola grande e ainda mais a criança junto. Mas eu me lembro, eu estranhava às vezes que muitas vezes meu pai pegava numa alça da sacola e minha mãe na outra. Ela era pesada. Aquela cena eu não quero esquecer. O marido e a esposa carregando aquela sacola pesada, cada um segurando numa alça. E às vezes a sacola pesada da vida, às vezes o fardo pesado da vida, às vezes é algum parente da família. Acho que todo mundo tem um tio que vai ter que carregar esse tio a vida toda. Todo mundo tem um primo que dá trabalho no meio da família. Será que porventura você tem algum primo que dá trabalho na família? Todo mundo vai ter que suportar aquele primo, vai ter que ajudar a carregar aquele primo, vai ter que ajudar a carregar aquele tio. Todo mundo vai ter, tem na família pessoas que nós vamos precisar ajudar a carregar, seguir em frente na vida. E dentro da igreja, como nós temos aprendido, nós estamos aqui, como foi numa das respostas dadas, nós somos pessoas que estão aqui para ajudar-nos uns aos outros a levar os nossos fardos. Claro que nós podemos e devemos aliviar os nossos fardos, mas nós precisamos pedir: Senhor, não me deixe julgar o meu irmão pelo fardo que ele leva. Pelo contrário, Senhor, me dê força para ajudá-lo a levar o seu fardo. Me dê força para que eu possa ajudá-lo, para que ele leve à frente esse fardo, porque há situações várias na vida difíceis que nós não entendemos, e que elas acontecem, que às vezes somos: não, se fosse comigo eu teria pago essa conta, se fosse comigo eu teria tido outra atitude, veja comigo, isso nunca aconteceu. Mas aconteceram outras coisas com você. Mas nesse texto de Paulo, além de dizer que nós devemos levar um espírito de brandura, além de ajudar o irmão a levar o seu fardo, no versículo 5 ele diz: mas cada um levará o seu próprio fardo. Há algo que cada um de nós tem que levar. Pedir ajuda do Senhor. Felizmente o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas ele também diz: porque o meu jugo, não é? Meu fardo é suave. Outra versão diz: é leve. Cada um tem um fardo para ser levado. Mas nessa tarde, quando eu orava, relia
essa meditação com os irmãos, eu lembrei, mas Senhor, um retiro como esse, no propósito da igreja, no propósito dos pastores desta igreja, do pastor desta igreja, um retiro como esse, é um retiro também em que nós precisamos chegar na Tua presença e aliviar alguns fardos que nós estamos levando. Conta-se a história de um turista visitando uma região da Europa, numa cidade pequena. O ponto turístico daquela cidade pequena é que diziam que havia um homem sábio ali. E o turista foi tirar foto da casa do homem sábio, mas descobriu que na verdade era uma casa muito simples, mas viu por ali um homem sábio e disse: olha, o senhor aqui, disseram que o senhor é sábio. Ele disse: dizem. Quer entrar? E o turista entrou, com a máquina fotográfica pronta para fotografar, porém descobriu que na sala do homem tinha só uma cadeira e uma banqueta. O dono da casa sentava na banqueta, o visitante sentou-se na cadeira. Espiou, viu que na cozinha também não tinha muita coisa, indelicadamente olhou, viu que também no quarto era muito simples, uma cama apenas e quase nada mais. E ele disse: olha, senhor, desculpe, mas onde é que estão seus móveis? Onde é que estão suas coisas? E o sábio perguntou: onde é que estão as suas? E o turista respondeu: mas eu estou viajando. Ele disse: eu também estou numa viagem, não quero levar muita coisa. Porque há períodos na vida que nós juntamos muitas coisas. Mas principalmente, às vezes o que nós juntamos é muita coisa dentro da alma, dentro do coração. E nós estamos num período de retiro, onde nós devemos dizer: Senhor, eu cheguei para esse retiro. Talvez você chegou para esse retiro com a alma bem pesada, com muitas coisas dentro da alma, que você pode atender o convite do Senhor Jesus, dizer: Deus, eu tenho uma missão para levar, eu tenho responsabilidades, eu tenho pessoas, eu tenho um fardo, eu tenho minha vida, mas Pai, eu quero colocar esse fardo na presença do Senhor, para que nesses dias de retiro, Senhor, seja feita uma limpeza. O que é que eu estou carregando que não deveria carregar? O que é que eu estou levando que não devo levar? O que é que eu estou querendo levar e na verdade não é o mais importante? Mas no versículo 8, nesse texto de Paulo, há algo mais tão maravilhoso que ele diz que nós devemos levar. Diz o versículo 8: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que mais levar? Leve sementes. Leve sementes. Sementes de amor, sementes de bondade, sementes de ajuda. Leve sementes com você. Porque as sementes significam atos que nós fazemos, significam atitudes que nós temos, que nós vamos na nossa caminhada lançando à beira do caminho, lançando em terras férteis e que irão frutificar. Nós devemos ser pessoas que levam sementes de ideias, de sonhos, mas acima de tudo, de fé em Jesus Cristo. Na palavra da ministração de louvor que foi dada aqui nesta noite, quando a nossa irmã dirigente disse, né, que é tão gostoso quando uma pessoa fica tão curiosa com a nossa vida e pergunta: o que é que você tem? Eu gostaria que isso sempre acontecesse, mas às vezes nós precisamos de um evangelismo de alto impacto, né? É como aquele cabeleireiro crente e barbeiro crente, que quando ele sabia que o seu cliente não era crente em Jesus ainda, ele ia cortar a barba. Quando ele passava na vale aqui, ele perguntava: se você morresse hoje, onde é que você iria? E claro que a maioria dos seus clientes se tornaram crentes em Jesus. Mas nós, na verdade, levamos essas sementes, nós gostamos o quê? De ir lançando e esperando que de fato, em algum momento da vida, aquela palavra de Deus frutifique. Brote. O que é que nós queremos voltar? O que é que nós queremos voltar amanhã à tarde, quando cada um de nós retornar para casa, para a igreja, no culto da noite? O que é que nós queremos levar?
Durante a semana, para a família, queremos levar sementes de fé em Deus, sementes de verdade, porque nós estamos hoje no meio da sociedade de tanta mentira. Sementes de verdade. Nossos filhos, nossos amigos, nossos conhecidos precisam saber a verdade. Precisamos dizer a verdade, porque Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós, nessa viagem, nós podemos levar sementes. Eu tenho nesses dias contado um pouco do meu testemunho. E meu pai era um homem que não falava muito, mas havia algo que meu pai fazia que eu nunca esqueço. Quando meu pai ia cortar a sua barba, ele só cortava a barba no sábado, por isso que eu tenho a barba comprida. Ele só fazia a barba no sábado. Mas meu pai fazia a barba colocando um espelho do lado de fora, ao lado do tanque, e ele tinha um pincel ali, acho que chama pincel, que enchia de espuma e enchia a cara, o seu rosto, e ele começava a cortar a barba e ele cantava hinos. Ele cantava hinos. Nós estávamos brincando ali, eu e meu irmão e outros meninos, mas os hinos do meu pai entravam na minha mente, na minha memória. Sementes que os pais vão descendo, sementes que os pais vão deixando, lançando. Quando você voltar para casa, que semente você quer levar para sua casa? Da discórdia ou da brandura? Da ira ou da paz? Que semente você quer lançar dentro da sua casa, no seu lar, no seu trabalho? E ele diz que nós podemos levar sementes que nós colheremos na vida eterna, para sempre com o Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 14, se refere à cruz de Jesus. Crente é alguém que está carregando uma cruz. A cruz continua sendo até hoje símbolo do cristianismo. A cruz vazia, porque Cristo passou por ela. Mas Paulo, com este símbolo, diz: olha, nesta cruz, em Cristo, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Eu levo uma cruz. E a cruz significa, é quando eu estou indo com a minha vontade, porém a vontade de Deus vem e atravessa a minha. O que é que eu digo? Sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Sim, Senhor. Diz a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Isso é tomar a cruz. É permitir que a vontade de Deus atravesse a nossa. É permitir que os planos de Deus atravessem os nossos. É negar a nossa própria vontade e dizer: seja feita a vontade do Senhor. É evidente que nós temos passagens na Bíblia que nos enchem de muita esperança. Eu me converti com base em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por isso nós sabemos que, e deixamos que a vontade de Deus venha e atravesse a nossa vontade, atravesse os nossos planos. E Paulo diz: eu levo esta cruz. Paulo, quando conclui esta palavra que ele escreve, ele te diz: olha, eu trago no corpo as marcas de Jesus, da prisão, dos açoites, marcas do apedrejamento que ele sofreu, marcas no seu corpo. Porém, as marcas principais que haviam na vida do apóstolo Paulo não estavam na sua cara. Eram as marcas do Espírito Santo presente na sua vida. Nem eu nem você temos alguma marca desta pelo reino no corpo. Mas eu e você precisamos ter marcas da presença de Jesus no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Quero perguntar: se você não voltasse hoje para casa,
o que encontrariam nas suas gavetas? Que fotografias encontrariam? Que lembranças encontrariam? Será que existe lá alguma coisa que ninguém deveria ver? Será que existe dentre as coisas guardadas alguma coisa que ninguém deva ver? Lembro que numa das mensagens em que eu estava ouvindo ainda quando jovem, ao voltar para casa, eu tinha na cômoda do quarto, daquele quarto com meu irmão, algumas coisas que eu tinha que jogar fora. Que minha mãe não sabia, ou talvez fizesse de conta que não sabia que estavam naquela gaveta. Mas ela foi sábia, porque quando o Espírito Santo tocou meu coração, eu estava pronto para voltar para casa e jogar o que estava guardado no fundo da gaveta, mas muito mais do que isso, Deus limpar e purificar e tirar do meu coração o que eu não deveria carregar comigo. Nesse final de semana, nós podemos dizer: Senhor, tem alguma coisa que eu estou carregando e não deveria carregar comigo? Algo que eu estou carregando na minha mente? Algo que eu estou carregando no meu coração? Há algo, Senhor, que eu estou carregando e não deveria carregar? Tem sido um fardo pesado, fora da tua vontade? Se isso for preciso, o Espírito Santo vai nos mostrar. E nós podemos deixar nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orarmos. Nessa oração, eu gostaria de orar com alguns irmãos que diante do Senhor estão levando alguns pensamentos, estão levando alguns sentimentos, mas que reconhecem diante de Deus que precisa entregar ao Senhor. Se Deus está te mostrando, precisa entregar ao Senhor. Disse à mesa do jantar que numa aflição da vida dos meus pais, eu disse dentro de mim, para mim mesmo: vou ajudar que a comida sobre aqui em casa. E eu passei a dizer: não tenho fome, não tenho fome. Passei anos dizendo: não estou com fome. Até que Deus me fez lembrar: você disse isso, é hora de retirar. Você não lembra, você prometeu isso. E há outras promessas que nós fazemos na vida, às vezes nós dizemos: nunca mais piso lá, nunca mais ajudo ninguém. Paulo até diz: não nos cansemos de fazer o bem. Não reconhecem, não ajudam, não lembram. Mas é hora de dizer: Senhor, há alguma coisa que eu preciso reconhecer e entregar ao Senhor? Eu estou disposto. Eu quero sair desse retiro levando no meu coração, na minha alma, na minha mente, só aquilo que vai edificar a minha vida e a vida da minha família. Amém? Amém. Vamos orar. Alguém que queira sair do seu lugar, chegar aqui à frente e orar junto a algo que você precisa trazer e deixar na presença do Senhor, algo que você precisa entregar. Deus, talvez seja difícil entregar, mas eu quero entregar. Eu preciso entregar. Eu quero, Senhor. Só o Senhor sabe, talvez, o que eu estou carregando com peso, com dor, com dificuldade. Só o Senhor sabe, eu quero entregar. Eu quero pôr nas tuas mãos. Eu quero deixar nas mãos do Senhor. Há mais alguém que quer se unir a nós nessa oração e entregar ao Senhor nessa noite? Você tem carregado com você e você diz: Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos. Tenho carregado comigo, Senhor. Algo que talvez eu não me perdoo do que aconteceu, algo que talvez eu tento me castigar pelo que aconteceu. Eu estou carregando, ninguém sabe, mas está pesando, ferindo. Como me livrar disso? O Senhor é quem pode nos livrar. O Senhor é quem pode nos perdoar. O Senhor é quem pode mudar o nosso coração. Há mais alguém que quer juntar-se a nós aqui à frente? Dizer: eu tenho algo para entregar ao Senhor nessa noite. Algo que eu tenho carregado na minha alma, na minha mente, no meu coração, que eu quero entregar. Vamos inclinar a cabeça. Quero pedir aos irmãos que vieram à frente para que repitam comigo essa oração. Meu Deus e Pai,
Deus e Pai. Em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor Agradeço ao Senhor. que posso colocar nas tuas mãos o peso que tenho carregado, e no meio desse peso, algumas coisas que eu não preciso levar, algumas coisas que nesta hora eu quero entregar ao Senhor. Pai, eu já te entreguei o meu coração, já abri o meu coração ao Senhor, mas há algumas coisas que eu insisto em carregar, insisto em lembrar, insisto em dizer. E nesta noite, em nome de Jesus, eu coloco no teu altar. Eu peço que o Espírito Santo toque o meu coração, toque a minha alma, minha mente, meu interior. Muda, Senhor. Te peço o que tem que ser mudado, liberto, curado, perdoado, lavado no meu coração e na minha mente. Eu quero, Senhor. Eu aceito, Senhor. Eu me entrego, Senhor, para viver no teu Espírito Santo, para a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, sobre todos nós, ó Deus, nós pedimos a tua graça, pedimos, ó Deus, o teu agir, como o Senhor tem agido no meio da igreja, como o Senhor tem agido em nossas vidas, ó Pai Celestial, nesse tempo precioso de retiro, que o Senhor nos concedeu que tivéssemos nesses dias. Pai, nós queremos, ó Deus, pedir que haja uma renovação no nosso interior, uma renovação na alma, na mente, no coração de todos nós, ó Pai, e cremos, ó Deus, que o Senhor está fazendo isto, porque é a tua vontade fazer isso em nossas vidas. Pai, nós pedimos que esta comunhão que temos tido neste dia, tão gostosa de ver, nas conversas dos irmãos, no silêncio de alguns, na palavra dos outros, ó Pai, que esta comunhão está nos edificando, Senhor, está nos fortalecendo, está, ó Deus, nos amparando, está nos acolhendo, ó Deus amado, porque o Senhor está em nosso meio, porque o Senhor está em nossas vidas. Portanto, em nome do Senhor Jesus, que oramos juntos. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos voltar para o lugar, pastor.